E fala galera do canal Anderson Sports, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje com grandes informações relacionadas ao Corinthians, venho trazer aqui para vocês muitas notícias, ao longo aqui então do vídeo, fechou? Se você não é inscrito em nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Peço que você se inscreva no canal, beleza? Ative o sininho de notificações, coloque na opção todas e etc, fechou? Antes de ir para as notícias, quero deixar um recadinho também para você que quer assistir os jogos do Corinthians, de outros times, diversos campeonatos, assim como série, filmes e assim por em diante. Bom, apresento a vocês a Brasil TV Mobile, um aplicativo legal que inclui vários conteúdos populares como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animação e também esportes com todos os jogos do seu time e programas esportivos. Uma grande quantidade de conteúdo que atende a só qualquer procura. A Brasil TV Mobile ainda tem muitas formas de pagamento, assim facilitando a adesão a um dos nossos planos, com mais benefícios também para vocês assinantes e eles estão esperando por você. Quanto aos pacotes de assinatura, eles podem ser divididos até em 3 tipos, desde o básico até a linha premium. E além disso, também a Brasil TV Mobile lançou um pacote vitalício. Isso mesmo, você paga apenas uma vez e tem acesso para sempre. Brasil TV Mobile é um aplicativo que reúne todos os tipos de gênero, seja de filmes, séries e assim por em diante, beleza? Com uma alta definição de qualidade, assim como online também. Então você pode convidar também os seus amigos para o aplicativo e ganhar prêmio e dinheiro. Tá esperando o quê? Abaixe e teste o aplicativo. É o primeiro link na descrição e também aqui embaixo nos comentários. Bom galera, vamos então agora direto para as informações, que hoje vamos estar falando sobre o jogo de ontem, saída do Silvinho, venda também do zagueiro Bruno Mendes do Corinthians e assim por em diante. Começando então já com a notícia aqui que está aí repercutindo, vamos falar aqui sobre o Bruno Mendes. Bom, a direção do Internacional de Porto Alegre já trabalha com a ideia de comprar os direitos federativos do zagueiro Bruno Mendes. Isso mesmo, que foi contratado pelo Colorado neste ano junto ao Corinthians por um empréstimo até metade da próxima temporada. O defensor uruguaio tem apenas 11 partidas com a camisa da equipe gaúcha, mas já deixou uma boa impressão entre os dirigentes colorados e o técnico Diego Aguirre. O Bruno Mendes chegou ao Internacional e se tornou titular ao lado de Víctor Cuesta. Na última janela de transferências, o defensor inclusive foi sondado pelo Atlético de Madrid, que acabou não fazendo uma proposta oficial. Bruno Mendes ainda tem 22 anos e a sua contratação em definitivo também passa pela ideia da direção de reformular então o time com jogadores um pouco mais novos, Para a posição, o Internacional conta apenas no elenco com o Gabriel Mercado, Zé Gabriel, também o Rodrigo Moledo, Kaique Rocha e também o Lucas Ribeiro. O último não terá o seu contrato de empréstimo renovado e deixará o clube no caso Internacional, até o final do ano. Ou seja, tem também uma saída que está dando uma grande relevância também para estar contratando então o Bruno Mendes de 22 anos. Vale ressaltar que dentro do Corinthians no começo ele não teve tantas oportunidades e depois começou a ter. Começou a jogar muito bem, foi titular absoluto e foi questão de tempo para o Internacional ter um olho dentro do futebol do atleta e então estar contratando o jogador. Vale ressaltar que o contrato que ele tem com o Internacional até, no caso, a metade da próxima temporada, ou seja, de 2022 no meio do ano. Mas vale ressaltar que ele não é jogador ali do Internacional com os direitos federativos, apenas ele está emprestado e os direitos então do atleta é todo do Corinthians. Ou seja, o Corinthians tem uma grande porcentagem ali, que agora eu não vou me lembrar muito bem, mas vocês podem pesquisar. E se o Internacional querer contratar o atleta, vai ter aí então, em definitivo, ter que pagar os direitos federativos então. E assim o Corinthians vai ganhar uma bolada de dinheiro, alguns milhões sim, pela contratação do atleta no Internacional e claro, a venda também do time alvinegro para o Internacional, fechou? Então eu vou pedindo a vocês, torcedores do Timão, que coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que o Corinthians tem que vender o atleta ou não? Na minha opinião, o Corinthians não tem que vender, pois ele tem 22 anos,
como foi dito na notícia, ele já foi sondado pelo Atlético de Madrid, ou seja, ele tem um grande futebol a ser demonstrado dentro do Corinthians, ser mais valorizado ainda e, claro, uma venda futura pode ser muito melhor para o Corinthians, não agora no momento, e sim mais para frente, até porque ele jogando bem como jogou no Corinthians e está jogando no Internacional, ele pode ir para o Atlético de Madrid, que já é um clube que sondou o atleta. Assim como também, claro, se ele jogar muito mais do que estar jogando agora, ele pode ir também, claro, para um time maior ainda e de mais expressão do que o Atlético de Madrid para uma venda futura dentro da Europa. Ou seja, o Corinthians depois desse empréstimo deveria ficar, na minha opinião, com o atleta, né? Até porque no ano que vem o Corinthians tem vários planejamentos com as contratações que está fazendo agora, e vale ressaltar que depois também da venda do jogador vai ganhar uma grande bolada de dinheiro em euros, que, né, o atleta aí só vai sair certeza por euros lá para fora, e aí o Corinthians pode contratar outros jogadores, pagar dívida e tudo mais, então só tem a ganhar se ficar com o jogador e não vender ele no final do empréstimo ou até agora no momento, já que o Corinthians tem, no caso aí, essa proposta que vai chegar sim realmente, né, do Internacional em querer contratar o atleta por definitivo. Então, a minha opinião é essa, e eu peço também a opinião de vocês, que é muito importante aqui em nosso canal, né? Agora vamos estar falando também um pouquinho sobre a provável saída do Silvinho dentro do Corinthians, fechou? Bom, galera, agora vamos estar falando um pouquinho sobre a situação do treinador Silvinho do Corinthians. Bom, o momento do Corinthians está muito bom, pois o Corinthians atualmente se encontra no momento na tabela em sexto. E vamos ressaltar que o Corinthians atualmente tem 29 pontos acima de outros clubes que fez melhores investimentos talvez, ou que tem mais jogadores e peças mais importantes e melhores que estão lá embaixo. O Corinthians, para essa temporada, sem os reforços que foi contratado, sendo muito sincero, a maioria da torcida alvinegra, né, estava dando como o Corinthians que ia estar não brigando para ser rebaixado, que ia estar brigando no caso para ser rebaixado. Pois bem, o Corinthians deu uma viravolta, jogou alguns jogos sim melhores, conseguiu algumas vitórias ali com uma diferença de gol muito pequena, um resultado muito pequeno, mas conseguiu e não atualmente se encontra em um momento ruim. Mas o Corinthians também não tem um time onde está jogando muito bem em questão de conseguir agradar o futebol, né? No caso brasileiro, e claro também a torcida. O Corinthians aí recentemente perdeu para o Juventude ali por 1-0, aonde o Juventude jogou muito melhor. Agora contra o Atlético Goianiense, que teve a partida ontem, acabou empatando em um jogo que estava já ganho. Aos 89 minutos ali do segundo tempo, o Atlético Goianiense fez um gol de empate, que em certos momentos ali estava já brigando para fazer um gol e talvez até virar o jogo, né, entre Corinthians e Atlético Goianiense, fechou? O Corinthians então ontem acabou empatando, não foi uma derrota, mas saiu com um gostinho de derrota sim, pois estava com o jogo totalmente ganho, faltava muito pouco para acabar ali no caso minutos e também o jogo, e no final do jogo também teve uma bola ali do jogador do Atlético Goianiense de cabeça, que foi no cantinho do gol, que o Cássio conseguiu salvar, mas que poderia estar dando o resultado de derrota ao Corinthians, ou seja, Corinthians teve menos passe de bola que o Atlético Goianiense, menos finalizações e também não se empenhou dentro do campo como o Atlético Goianiense, que, né, no caso aí o Corinthians já vem de anos sem ganhar deste time aí que tem uma folha salarial muito pequena, não tem e não é comparado ao Corinthians, jogadores menores também e assim por em diante. Após a derrota de ontem, a torcida alvinegra perdeu muita paciência com o Silvinho e tem ainda um grande pé atrás, como teve até mesmo no começo da contratação deste treinador, fechou? Muitos torcedores estão pedindo a demissão no caso, treinador. A diretoria também talvez já está começando ali perceber que para pegar uma Libertadores, ter
uma condição melhor para jogar ano que vem com esses atletas que vem contratando, precisa sim de um treinador um pouco melhor. Vale ressaltar que o Corinthians fez contratações apenas agora, fechou? Após o treinador chegar, e também a gente precisa ser muito sincero e também estar falando com mais clareza. Todos os reforços que o Corinthians contratou não está jogando totalmente como titular e também nem todos estão jogando junto, fechou? O Renato Augusto entrou ali sempre no segundo tempo, né? Entrou também como titular só agora que está em uma condição melhor fisicamente. O Roger Guedes entrou agora de titular sim, né? Já na sua estreia, mas não tem ainda um certo entrosamento. Recentemente também a Anvisa, né, acabou proibindo ali o William de estar estreando pelo Corinthians já nesse jogo contra o Atlético Goianiense por questões do Covid e todo aquele assunto também que teve envolvendo a seleção brasileira e todos os jogadores que veio da Inglaterra. Ele estava na Inglaterra e veio e não está podendo atuar, tem que ficar pelo menos em 14 dias em casa por conta da pandemia e tudo mais, que envolve vários assuntos. Enfim, acabou não podendo aí estar estreando pelo Corinthians. Ou seja, o Corinthians não tem todos os jogadores que já contratou em campo e muito menos o entrosamento. Talvez ele pode ficar mais um pouco sim no Corinthians, conseguir colocar essa equipe aí com entrosamento melhor e ver no que vai dar, né? Porque a esperança é muito grande, pois o Corinthians contratou ótimos atletas e tem aí uma questão muito boa em relação de estar pensando um pouco mais à frente, até porque o Corinthians contratou essas contratações, mas o Campeonato Brasileiro está perto de acabar também. Falta algumas partidas ali, mais ou menos 16 eu acho, ou algo do tipo, e também o Corinthians tem um planejamento melhor e que pode dar mais certo, claro, no ano que vem. Isso não significa também que o Corinthians não pode pensar em uma Libertadores ou algo do tipo. Tem que pensar sim e pode dar certo sim, fechou? O Corinthians atualmente se encontra em sexto no Campeonato Brasileiro com 29 pontos conquistados, atrás apenas do Bragantino, que tem apenas 32, uma diferença de uma vitória, que se encontra em quinto, e o Fortaleza, que está em 4 no G4, ele encaminhado para a Libertadores direto, as fases de grupos, que seria com 33. Então, o Corinthians consegue jogar melhor ainda assim nessa reta de temporada, nesse final de temporada, e consegue algo melhor para o ano que vem. Mas vale ressaltar que até o momento, com o Silvinho aí, o futebol não está convencendo a torcida, muito menos o futebol em si, futebol brasileiro e tudo mais, e até mesmo dentro do Corinthians, e talvez a demissão dele pode acontecer se ele começar ali ficar oscilando e tudo mais, fechou? O que vocês acham da saída desse treinador? Vocês acham que ele deveria sim sair e que o futebol que ele vem apresentando aí com a equipe, né, deixando apresentar, é de desejar aí, de mal a desejar? E se você acha que tem que contratar aí outro técnico, fale qual você acha que deveria contratar, que está livre no mercado da bola ou que poderia estar tirando de outro time, fechou? Então, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e coloque na opção todas. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o nosso vídeo e até as próximas notícias. Um abraço.